Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Tati Carvalho que realize a leitura do versículo da Bíblia. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 23/9/2025. Sanção dos projetos de lei ordinário número 73, 95, 96, 98 e 25, que deram origem às leis número 7.160, 7.158, 7.159 e 7.163 de 2025. Ofício número 21 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 414 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 22 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 406 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 25 de 2025 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 388 de 2025, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 53 de 2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 391 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 97 de 2025 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, notificando o ingresso de recursos federais para o município de Canoinhas no valor de 520.872. Ofício número 98 de 2025 da Secretaria de Finanças, Orçamento, Fazenda Pública, encaminhando os balancetes referentes ao mês de agosto de 2025. Ofício número 172 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 418 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Liscovs. Comunicado da Defesa Civil de Canoinhas, respondendo ao requerimento número 417 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 425 de 2025 da Secretaria de Estado de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 423 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Indicações. Indicação número 338 de 2025, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a desobstrução das estradas da localidade de Rio da Areia, devido à vendaval que ocasionou muitas quedas de árvores sobre as margens das vias. Indicação número 339 de 2025, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, o conserto do abrigo de passageiros localizado na Avenida Senador Ivo de Aquino, em frente à mercearia Vosgrau, do Alto Frigorífico. Indicação número 340, de 2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, a instalação de sombrites ou coberturas nos parquinhos do município, atendendo à solicitação de pais em razão do calor intenso nesses locais. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui presencialmente e que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, falar sobre a minha indicação de hoje. Ontem, durante a sessão da Câmara, fiz algumas solicitações de parquinhos e teve o comentário do senhor Marcelo Teodorovski, que achei bem pertinente, sobre a questão do sombreamento. Nos parquinhos novos até foi feito o plantio de árvores, mas nós sabemos que a árvore tem um desenvolvimento natural até ela criar aquele propósito de sombreamento, vara alguns anos. E me chamou a atenção, eu vi, se não me engano, no município de Bombinhas, eles fizeram o sombreamento com os sombrites, que são utilizados para nós, até na parte agrícola. Eles fizeram uma estrutura, não muito cara, pelo que eu visualizei, até mesmo de madeira, e fizeram a cobertura desses parquinhos para garantir um conforto das crianças, até mesmo aumentar a vida útil no brinquedo, porque a gente sabe que são brinquedos de plástico, vai batendo aquele sol constantemente e ele vai perdendo a sua qualidade com o decorrer do tempo, e tendo uma sombra ali, o sombrito a gente consegue controlar o percentual de intensidade luminosa, ele vai melhorar a vida útil. Eu aproveito esse meu momento de fala para falar sobre a resposta de um requerimento. Eu tive algumas solicitações me questionando o porquê que a SC 477 foi delimitada em 60 km por hora em seu trajeto.
E eu achei bastante pertinente o argumento feito pelo engenheiro Sr. André Luiz Torres, responsável pelo DEINFRA, falando que como o traçado da SC 477 é um traçado antigo, da década de 70, e ele possui muitas curvas, esse cálculo ele também considera não somente a largura da pista, mas a questão geométrica da via, portanto, tem que ser 60 km por hora. Então, essa é uma argumentação técnica e bastante pertinente. Parabenizo o senhor André pela resposta. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador Gil Bueno. Com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que nos acompanham presencialmente e pela internet, uma boa noite. Quero só falar sobre essas duas indicações aqui rapidamente, para poder entender melhor. Indicação de número 338, que pede para que a Secretaria de Obras trabalhe a desobstruição das madeiras que caíram nas estradas na localidade de Rio da Areia, devido ao vendaval que deu no domingo. Então foi tirado um tanto das madeiras, mas ela ficou... Aquelas árvores estão tudo sobre o leito da rua, causando transtorno ainda. E por se tratar de vias públicas, então que a Secretaria de Obras se dirija com uma máquina e também uma motosserra para cortar aquelas árvores que estão sobre o leito da rua e fazer a limpeza. E foram bastante. Eu percorri pela localidade lá. Na segunda-feira tive acompanhando lá e ajudando algumas famílias a reconstruir os telhados das casas. Então eu vi que há um perigo grande ainda naquela rua, caso um encontro, o próprio transporte escolar ou qualquer outro tipo de veículo, que não dá encontro nenhum nessas vias devido às árvores que estão caídas. A indicação 339, que se trata da recuperação de um abrigo de passageiro de ônibus que está situado na rua Senador Ivo de Aquino, início da rua João Leandro Gonçalves, no alto do frigorífico, bairro industrial número 1, em frente à mercearia Vosgrau. O que ocorreu? O telhado está caindo, as telhas, e aonde é um ponto de vários passageiros, tanto das lotações quanto os trabalhadores que trabalham nas empresas que embarcam ali. Então, para que não ocorra nenhum tipo de perigo, que o setor do planejamento destine alguém lá para que faça a recuperação do beiral ali, daquelas telhas, para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Seria isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador Homer. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste, tanto presencialmente quanto online, funcionários da Câmara. O vereador André, só para contribuir junto na tua discussão, que foi um ponto passivo na inauguração da 477, tanto conversando com o André, quanto o secretário GR, né, e os demais ali, e o próprio governador, sobre a questão do limite de velocidade na 477. Né, nós ali em conversa no olho, que é eu digo que é a melhor maneira de você pedir uma coisa para um político, é você olhando na cara, e inclusive o governador pediu para que seja feito um novo estudo, vereador, justamente porque agora o dimensionamento da pista está maior. Então, logo, o desenho, apesar das curvas serem mais, de certa forma, mais acentuadas, você tem uma área de escape maior. Então, existe sim a possibilidade técnica, daí o governador já solicitou que seja aumentado a velocidade ali, justamente porque é uma pista agora que está, de certa forma, com um acabamento sensacional, e aumentando o limite de velocidade, você, de certa forma, você aumenta até a questão do deslocamento, né? Hoje, 60 km por hora, a gente sabe que é um limite muito baixo para uma pista numa qualidade do jeito que está, né? Inclusive, um dos esforços maiores do governador ali de pedidos foi com relação à sinalização, né? Essa sinalização de entrada de boca de curva, ele comentou, inclusive, de adicionar alguns guarda-reios em alguns pontos que são mais perigosos, para que esse estudo venha a atestar que pode ser aumentada a velocidade e realmente dar mais mobilidade nessa pista. Então,
de antemão já digo para o senhor que é uma das coisas que o governador lá no dia colocou como pauta, além da sinalização, o estudo para que seja aumentada a velocidade. Eu creio que, então logo além dessa resposta que você teve do André, né, do seu cupincha aí, a gente vai ter, de certa forma, a gente vai ter um novo... Então a gente vai ter uma outra resposta, tá bom? E peço desculpa até pelo dizer. Uhum. Um escrito? Não, senhor presidente. Tranquilo. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 436/2025, da autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Cristiano Roberto Arten, responsável pelo setor de transportes, solicitando informar se já foi solicitado o desenvolvimento ou a disponibilização de um aplicativo para o transporte público municipal, visando oferecer aos usuários informações sobre horários, rotas e demais funcionalidades. Caso ainda não tenha sido feito o referido pedido, solicita-se que seja criado e divulgado um formulário digital para a coleta de dados dos passageiros, a fim de constituir uma base de informações sobre horários, destinos mais demandados, possibilitando o aprimoramento do sistema do transporte público em nosso município. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Como ontem nós debatemos a questão do transporte público sobre algumas linhas que foram retiradas em alguns horários, nós sabemos que está em andamento um estudo sobre os horários, melhor qualificação. A empresa até está viajando dentro dos ônibus para verificar os horários, verificar o movimento, porém não pode se descartar a tecnologia nesse momento. Inicialmente a sugestão é colocar um aplicativo. Até conversando ontem com o nosso assessor aqui da casa, o Daniel, né, ele comentou que já existiam alguns aplicativos com a outra empresa. Porém, nós podemos voltar com o aplicativo e, caso não seja possível um aplicativo, nós temos algumas ferramentas mais acessíveis e baratas, que é o próprio formulário disponibilizado pelo Google Forms, que é tranquilo de fazer, qualquer pessoa pode fazer, e ele pode gerar uma base de dados bastante interessante sobre as linhas, para fazer, de certa forma, uma pesquisa dos horários mais utilizados. Um aplicativo que pudesse vender até online seria muito mais preciso em sua abordagem e levantamento de dados, mas se não for possível, nós temos algumas alternativas para nós fazermos esse levantamento e termos um controle em tempo real de quais linhas nós precisamos trabalhar, aprimorar, quais dias, para fazer um levantamento estatístico adequado e fazer um melhor serviço para a população. Era o que continha. Continua em discussão. Vereador, eu gostaria de assinar, juntamente com o senhor, esse requerimento. Até Autorizado. peço desculpas, a última forma ali pelo Cupincha, na verdade, Xará. Trocamos as expressões, porém, quando a gente erra, a gente tem que pedir desculpas, né? É o mais digno do ser humano, que todos somos suscetíveis a erro, porém, a gente tem que pedir desculpa, então, Xará. Vereador, inclusive, seria interessante que isso fosse disponibilizado através de um QR Code, né? Nas linhas de ônibus, esse formulário, porque hoje com o QR Code é muito mais fácil as pessoas acessar esse formulário. Eu creio que seja fácil de fazer, e com a disponibilização do QR Code, as pessoas vão ter um acesso mais rápido. Então, eu creio que dá até para a gente colocar dentro do texto do requerimento que seja disponibilizado o acesso, caso seja sim a resposta, através de QR Code, que facilitaria bastante para as pessoas acessarem esse formulário. Senhor presidente, se me permite, está autorizado e com certeza dá para incluir a parte do QR Code, que é a forma mais acessível hoje em dia de repassar uma informação. Continua em discussão? Não havendo mais que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 437/2025, da autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício
a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, o senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, e a empresa VR Prestadora Limitada, solicitando as seguintes informações. Primeiro, seu salário pago pela empresa VR Prestadoras Limitada aos seus funcionários que prestam serviço ao município está de acordo com o salário mínimo estadual vigente. Segundo, caso o valor praticado seja diverso, esclarecer os fundamentos legais e contratuais que embasam tal diferença. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 438/2025, de autoria de toda a edilidade, solicito que seja encaminhado moção de agradecimento ao deputado federal Valdir Cobalcini pela destinação do valor de R$300 mil ao município de Canoinhas, recurso este aplicado na aquisição de 2 veículos, sendo um destinado à Secretaria Municipal de Educação e o outro à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Está em discussão? Posso falar, presidente? Sim, vereadora. Boa noite, meus caros colegas, demais público aqui presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Então, essa emenda, eu fiz esse pedido ao deputado federal Valdir Cobalcini, uma emenda de 300 mil e fomos contemplados com esses 2 carros, os quais eu já havia destinado essa aquisição no próprio ofício. Então, eu quero aqui agradecer, né, esse deputado, que eu já vi que ele já deu outras emendas aqui, né, ao povo canoiense, e agradecer que estamos aí, né, porque é atrás das emendas que nós, quanto vereadores, que devemos de ir para conseguir as coisas melhorarem ao nosso município. Então, seria isso, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, mas por se tratar de um requerimento que é de toda a edilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 439/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se já foi realizada a notificação à empresa responsável pela reforma da unidade básica da saúde central, Dr. Wagner Marculin Trautlin, tendo em vista que a obra foi recentemente concluída e já apresenta falhas no telhado, conforme foto em anexo. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 440/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais providências estão sendo tomadas para que a população não precise chegar de madrugada nas unidades de saúde para conseguir ficha de atendimento, muitas vezes sem êxito. Segundo, qual o motivo da limitação do número de fichas disponibilizadas diariamente para atendimento nas unidades de saúde? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos para as explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 6 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.